Antes de começar, eu só queria deixar uma nota, um aviso, um lembrete de que eu não sou uma profissional da saúde. O que eu tô dizendo aqui, o que eu tô trazendo aqui pra vocês é apenas baseado na minha experiência, no que eu aprendi nos últimos anos. Isso aqui não é uma recomendação médica ou uma recomendação nutricional, é apenas um compartilhamento de experiência, de coisas, hábitos, ferramentas que funcionaram pra mim, tá? Sejam muito bem-vindos de volta ao canal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre disciplina alimentar. Existem algumas pessoas que têm uma relação super ótima e super equilibrada com a comida. Só comem quando estão com fome, elas raramente comem porcarias ou tipo junk food, quase nunca ou nunca se sentem pesadas depois de comer, porque elas sabem exatamente quando parar, só comem quando elas estão com fome. Mas a gente sabe que pra maioria de nós essa não é a realidade. A gente sabe que a maioria de nós tem um pouco mais de dificuldade de comer só as coisas que realmente faz bem, só as coisas que realmente são nutritivas, comer realmente só quando tá com fome, de parar na hora certa, de não comer demais. Na minha experiência, isso é a realidade da maioria das pessoas e durante muito tempo também foi a minha realidade. Os hábitos que eu vou compartilhar com vocês aqui hoje são hábitos que eu implementei na minha vida e que me ajudaram a construir ou reconstruir uma alimentação saudável com a comida. Hoje em dia eu posso dizer que eu tenho uma relação muito mais intuitiva com o alimento. Eu como quando eu tô com fome até eu ficar satisfeita e depois eu paro. Raramente eu como demais e quase nunca, eu acho que até fazer mais de um ano, que eu não saio de uma refeição com a sensação de que, tipo, nossa, comi demais, comi mais do que eu precisava. Esses hábitos, eles serviram como ferramentas pra mim. Hoje em dia, eu não digo mais que eu sou uma pessoa disciplinada em relação à minha alimentação. É intuitivo, eu como o que me faz bem, quando eu quero e quando tô com vontade. Mas durante muito tempo, eu fui sim disciplinada. E essa disciplina, ela foi super importante pra que eu conseguisse desconstruir velhos hábitos, largar certos vícios e abrir espaço pra coisas novas, novos gostos, novas experiências, novas rotinas na minha vida. Pra variar, eu vou começar com uma dica super batida. Eu sempre faço isso nos meus vídeos, né? Tipo, esses vídeos de dicas, sempre a primeira dica que tem é uma dica super batida. Mas eu acho que elas precisam ser relembradas, então eu vou continuar relembrando elas aqui no canal. O primeiro hábito muito importante pra manter uma alimentação saudável e ser disciplinado é não ter coisas que você não gostaria de estar comendo na sua casa. É muito simples. Se tu quer parar de comer chocolate, não tenha chocolate na tua casa. Porque daí, aquela barra de chocolate, ela fica ali te olhando, te chamando, tipo, vem Marina, eu estou aqui, você me quer, eu sei que você me quer. E aí é muito mais difícil resistir à coisa quando ela tá ali te olhando, te encarando, pedindo pra tu ir comer ela. Então, se vocês não querem comer essa coisa, não tenham ela na casa de vocês. A gente precisa muito aprender a ser mais compreensivos com a gente mesmo. E talvez seja um pouco demais exigir de si mesmo o autocontrole pra não comer ou não tomar alguma coisa que tá ali te olhando todos os dias. Então não tenham essas coisas em casa. Então, seguindo essa mesma linha, a segunda dica é: tenham a casa sempre abastecida de alimentos saudáveis e alimentos integrais. Frutas, verduras, legumes, sementes. O processo fica muito mais difícil e muito mais caro se cada vez que você for fazer uma refeição, você tiver que sair de casa para comprar os ingredientes. Mais uma vez, a gente precisa se ajudar. E nesse caso, se ajudar é ter em casa os ingredientes necessários para fazer uma alimentação saudável. Assim, sempre que você for fazer uma refeição, é muito mais fácil de você fazer boas escolhas, porque as coisas elas já estão ali prontas para serem usadas para preparar um prato novo. Mas vejam bem, quando eu digo para ter a casa bem abastecida, eu não digo para vocês terem a casa abarrotada de coisas e todos os ingredientes do mundo para que vocês possam fazer absolutamente qualquer receita que vocês encontrarem na internet ou em livros. Quando eu digo para vocês terem a casa bem abastecida, eu digo para vocês terem em casa os ingredientes essenciais para conseguir fazer pratos saudáveis. Algumas frutas, verduras, legumes, de vez em quando arroz e feijão, de vez em quando quinoa e alguma outra coisa, vocês podem variar. Se vocês quiserem, eu posso fazer uma lista das coisas que não podem faltar na minha despensa e compartilhar com vocês, seja aqui num vídeo no YouTube ou numa lista no Instagram, enfim, o que vocês acharem melhor. Me digam aqui embaixo nos comentários se vocês gostariam que eu fizesse isso. Terceiro hábito importante para conseguir manter uma disciplina alimentar é: não se force. Eu tenho um lema pra vida que é o seguinte: tudo que força demais quebra, desde um pedaço de vidro até relacionamento. E eu acho que isso se encaixa muito também na nossa relação com os alimentos. Se a gente não gosta de alguma coisa, não adianta a gente se forçar a comer essa coisa. Porque se forçar a comer uma coisa que você não gosta, só vai fazer com que você associe essa comida cada vez mais a uma sensação negativa. Dito isso, eu acho sim que a gente pode aprender a gostar de qualquer alimento. E que o caminho para isso, pelo menos é o que funcionou para mim, é abrir a cabeça
cabeça e o paladar para novos gostos e novas texturas. Aos poucos, até que eventualmente você vai se dar conta que você tá super amando comer aquela coisa que um ano atrás você não podia nem ver na sua frente. Eu acredito muito que a gente tem que gostar do que a gente come, que a gente tem que amar o que tá na nossa frente, que a gente tem que ser feliz comendo. A alimentação saudável não é só comer as coisas certas que tem os números certos de macro e micronutrientes. A alimentação saudável tem a ver com toda a relação que você constrói com o alimento. Falando um pouco mais de como que a gente pode começar a gostar de novos alimentos. Vou dar um exemplo. O meu pai não curte muito quinoa, tá? Mas eu amo quinoa. Eu gostaria muito que ele gostasse de quinoa. Só que eu não vou chegar um dia e servir um prato pra ele onde a quinoa vai estar substituindo o arroz. Porque ele não gosta, ele não vai funcionar. Ele só vai ficar frustrado, chateado com o fato de que eu tô tentando forçar ele a comer uma coisa que ele não gosta. Então o que eu tenho feito é que sempre que eu faço arroz, eu coloco um pouco de quinoa. Eu faço uma xícara de arroz com 1/4 de xícara de quinoa. E eu cozinho tudo junto, porque elas têm o mesmo tempo de cozimento. Ele come e ele gosta, porque a quinoa não é predominante, o sabor dela não é predominante, a textura dela não fica predominante. Mas aí o gosto da quinoa e a textura da quinoa começam a deixar de ser estranhos, porque ele vai se acostumando com esse gosto, até que eventualmente, eu tenho esperança, ele vai gostar disso. E a gente pode fazer a mesma coisa com a gente mesmo. Outro exemplo que eu posso dar é a minha relação com as saladas. Quando eu era pequena, eu não gostava muito de comer saladas. Eu achava que as folhas não tinham gosto e que parecia que eu tava comendo grama. Só que daí chegou uma época que eu queria gostar de saladas, porque era coisa saudável de se comer. Então eu comecei a comer uma salada que era só alface e tomate picadinhos, e daí eu colocava ovo picado, frango desfiado e um molho de mostarda e mel. Isso antes de eu ser vegana. Não era a opção mais saudável, eu sei que não era, mas foi como eu consegui começar a gostar de saladas. Depois de um tempo comendo essa salada e curtindo essa salada, foi que eu me senti confortável pra me aventurar em testar novas coisas, em talvez com mais legumes e talvez fazer um molho mais saudável, talvez testar com ela com outras folhas. E hoje em dia eu faço uma salada só com um monte de folhas e um monte de vegetais e uso só abacate amassado com limão pro molho, e eu amo. Só que se eu não tivesse me deixado começar de uma maneira mais simples, se eu tivesse me forçado a gostar dessa salada só com vegetais, provavelmente não teria dado certo e até hoje eu ia continuar detestando saladas. Isso de não forçar também vale para coisas que você não sente o desejo de comer. Vou dar um exemplo que tá acontecendo na minha vida agora. No verão, eu normalmente gosto de comer saladões. Eu faço esses saladões com bastante vegetais, bastante folhas, eventualmente um arroz, uma lentilha, um feijão e abacate ou algum outro molho saudável. Mas no inverno, eu normalmente gosto de fazer pratos quentinhos e comer eles com algumas folhas do lado. Ultimamente, isso não tem funcionado, eu não tenho sentido vontade de comer isso. Daí eu tentei colocar em prática a minha primeira estratégia, que é tem as coisas em casa. Então eu ia na feira, eu comprava saladas, tendo em mente que se eu tivesse as saladas em casa, eu ia comer elas. Mas não funcionou, só serviu pra eu deixar as saladas estragarem na minha geladeira. Depois de umas 2 ou 3 semanas fazendo isso, eu finalmente aceitei que tudo bem, tá frio, eu não quero comer saladas. O que eu tenho feito agora é que quando eu vou na feira, eu foco em comprar bastante verdes que eu possa cozinhar junto com as minhas comidas quentinhas. Então o meu foco ultimamente tem sido couve, espinafre, brócolis e couve-flor. Daí eu posso incrementar as minhas comidas com esses ingredientes. Por exemplo, eu faço uma lentilha e daí eu jogo um monte de espinafre dentro e deixo cozinhar junto. Ou vou fazer um prato de feijão e daí eu como com um monte de couve refogada. Ou vou fazer um bowl de alguma coisa e eu coloco bastante brócolis cozido no vapor junto. A gente precisa saber ouvir o nosso corpo e buscar maneiras de comer bem de acordo com o que o nosso corpo tá pedindo em cada momento da nossa vida. E sim, o que o nosso corpo vai pedir em cada momento da nossa vida vai mudar. Nunca vai ser a mesma coisa. Faz parte saber se adaptar a isso. Quarta, hábito. Importante. Aprendam sobre os alimentos. É sério, gente, é muito importante isso. Talvez alguns de vocês estejam me achando repetitiva, porque tem 2 coisas que eu faço em todos os vídeos. A primeira é começar com alguma coisa bem banal. E a segunda coisa é que em algum momento vai aparecer eu dizendo, se informem. Sempre tem, faz parte. E vai continuar tendo, porque eu realmente acho que as coisas que são banalizadas por um motivo, e é importante relembrar elas. E eu acho que se informar é extremamente importante, então eu provavelmente vou estar sempre repetindo isso aqui. Eu acho que a gente se sente muito mais confortável e muito mais motivado a fazer uma coisa quando a gente entende os comos e os porquês dela. Se informem sobre os benefícios dos alimentos, assim vocês se sentem muito mais motivados a provar e começar a consumir eles. E se informem sobre a produção dos alimentos, assim vocês vão começar a valorizar muito mais cada uma das coisas que chega até vocês. E a partir do momento que a gente começa a valorizar o que chega até a gente começa a ser grato ao nosso alimento. E ser grato ao nosso alimento é uma etapa muito importante na construção de uma relação saudável com o nosso alimento. Quinta dica, aprendam a cozinhar. Todo mundo pode cozinhar. Eu sei verdade.
Eu sei que tem gente que larga na frente, seja porque, enfim, nasceu com dom ou porque nasceu numa família que todo mundo cozinha e daí aprendeu a cozinhar. Mas todo mundo pode aprender, é só praticar. E honestamente, se vocês vão cozinhar só pra vocês mesmos, o máximo que vai acontecer é a comida não ficar tão boa dessa vez e vocês terem que comer alguma coisa meio mais ou menos por alguns dias, mas vocês não vão morrer, eu juro. E daí, conforme vocês forem praticando, vocês vão ficando melhor e melhor e melhor. Esses dias eu fui num jantar de um curso de gastronomia e eu ouvi a professora dizendo pros alunos assim: sabem por que comida de vó é melhor que a comida do neto formado em gastronomia? Porque ela tem mais prática. E é simples assim, é só praticar. Como tudo na vida, a gente vai ficando melhor conforme a gente pratica mais essa coisa. Com o tempo, vocês vão aprendendo quais coisas funcionam melhor. Que tempero fica melhor com essa comida, quais ingredientes combinam melhor, qual o tempo de cozimento dessa coisa, qual o tempo de cozimento da outra coisa. E o mais importante, vocês vão ir aprendendo como fazer comidas saudáveis ficarem deliciosas pro paladar de vocês. Cozinhar nos coloca mais em contato com o alimento e muda a maneira como a gente vê ele. Rompam com essa crença limitante de eu não sei cozinhar, que impede tanta gente de se alimentar bem e tomar conta da própria saúde. O que não falta hoje é uma penca de vídeos no YouTube ensinando a gente a cozinhar absolutamente qualquer coisa que a gente quiser. Sexta dica: cozinhem pra semana. Se vocês tiverem uma casa abastecida de alimentos saudáveis, a vida de vocês vai ficar fácil. Se vocês tiverem uma geladeira abastecida de comidas já prontas e saudáveis, a vida de vocês vai ficar muito mais fácil. Eu não sou muito boa pra falar sobre isso, porque honestamente, eu posso fazer um panelão de lentilha numa segunda-feira e passar o resto da semana comendo arroz com lentilha no almoço e na janta. Mas eu sei que a maioria das pessoas não é assim, que a maioria das pessoas cansa rápido das coisas e precisa variar. A minha dica é se organizar e encontrar um tempinho na semana que vocês possam cozinhar e preparar ou preparar as principais refeições de vocês. Cozinhar um feijão, cozinhar uma lentilha, cozinhar um pote de arroz integral, deixar a salada higienizada na geladeira. Aqui no canal tem um vídeo mostrando como eu higienizo e organizo as coisas depois que eu chego da feira, e um vídeo com 3 receitas de bulk foods, que são aquelas comidas que a gente cozinha em grandes quantidades pra ir comendo ao longo da semana e pra ir usando pra montar pratos. E pra quem quiser aprender ainda mais sobre isso, eu super indico o canal da Tainá, que é vegana bacana, eu vou deixar o link aqui na descrição. Ela ensina a fazer várias receitas veganas muito boas e tem vários vídeos de marmitas. Então, se vocês têm interesse em organizar a vida de vocês assim, eu tenho certeza que vocês vão amar o canal dela. Caso vocês já não conheçam, porque ele é ótimo e eu imagino que muitos de vocês já conheçam. Sétima dica: mantenham um diário alimentar, onde vocês anotam o que vocês comeram e como vocês se sentiram. Se não der pra manter um diário alimentar, pelo menos anotem em algum lugar as principais coisas que vocês estão comendo e como vocês estão se sentindo. Se não der pra fazer nem isso, pelo menos comam com consciência e observem como que vocês se sentem depois de comer cada coisa que vocês comem. É muito mais fácil quebrar um vício, desapegar de algum alimento, quando a gente percebe que ele não nos faz tão bem assim e que a sensação boa que ele nos dá não dura muito além de 5 segundos na nossa boca. Da mesma forma, é muito mais fácil manter o hábito de comer frutas, legumes e vegetais frescos quando a gente percebe que eles nos fazem muito bem e fazem a gente se sentir mais leve e energizados. Pessoalmente, o que eu faço é que eu anoto um pouco da minha rotina alimentar na minha mandala. Eu anoto aqui, por exemplo, se eu comi glúten, se eu bebi álcool, se eu tomei café e se eu cheguei a fazer algum tempo de jejum. E na mandala eu também anoto como eu me sinto. Então, no longo prazo eu consigo ir estabelecendo relações e percebendo padrões, do tipo, sempre que eu como glúten, alguns dias depois eu fico mal da rinite. Sempre que eu bebo álcool, no outro dia eu me sinto mais cansada. E a partir do momento que eu percebo esses padrões, eu me sinto mais motivada pra deixar essas coisas de fora da minha vida e abrir espaço pra novas coisas na minha vida. Outro exemplo é a minha história do alho cru, que eu não lembro se eu já contei aqui, talvez sim. Eu assisti uma vez um documentário no Netflix com uma chefe de cozinha que fazia comida de templo e ela dizia que ela não cozinhava com cebola, alho e essas coisas porque eles são disruptores de energia, e aquilo me marcou muito. Aí eu comecei a tentar fazer as minhas comidas com menos desses ingredientes. E eu também comecei a ser mais consciente quanto às vezes que eu tava comendo esses alimentos, tentar observar como que eu me sentia depois. E aí eu percebi que eu tinha um padrão que era sempre que eu comia alho cru ou cebola crua, 1 hora depois eu tinha uma vontade desesperadora de comer chocolate. E eu ficava com bastante dor de cabeça. Hoje em dia eu não como mais alho cru, porque eu sei que ele me faz muito mal, que ele me dá muita dor de cabeça e que de certa forma ele é um gatilho pra uma compulsão alimentar. Então tá aí mais um motivo importante pra vocês tentarem fazer essa observação, porque às vezes alguns alimentos que a gente acha que são saudáveis podem ser pra gente gatilhos para certas compulsões ou certos vícios que a gente tá tentando desapegar. Então observem o corpo de vocês e descubram o que funciona e o que não funciona pra vocês.
Já seguindo a mesma linha, vem o 8º hábito. Só você sabe o que é uma alimentação saudável, equilibrada e acessível pra você. E se vocês saírem desse vídeo lembrando só de uma coisa, eu quero que seja essa. Não importa quantos vídeos de o que eu como durante um dia, quantos vídeos de receita, quantos vídeos de marmita, quantos vídeos de qualquer coisa sobre alimentação saudável vocês assistam, ninguém além de vocês vai conseguir dizer o que é uma alimentação saudável e qual é a alimentação ideal pra vocês. E se vocês tiverem a oportunidade de trabalhar com um profissional da saúde pra descobrir isso, melhor ainda. E eu digo isso porque ninguém tem o mesmo contexto que a gente. Ninguém tem o mesmo corpo que a gente, ninguém tem o mesmo paladar que a gente, ninguém tem a mesma rotina, as mesmas condições financeiras, os mesmos hábitos que a gente. A gente é único e por isso a alimentação ideal e perfeita que funciona pra gente também é única. Não importa que padrão alimentar vocês escolham seguir, seja vegano, seja crude vegano, seja fruge, seja paleo, seja keto, qualquer coisa. Para conseguir ter disciplina sem sofrimento, vocês precisam adaptar esse padrão ao contexto de vocês. Bom, gente, era isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que essas dicas, hábitos, enfim, como vocês quiserem chamar, sejam úteis para vocês. Eu espero que esse vídeo ajude vocês. Como sempre, dicas, perguntas, questionamentos, críticas construtivas, qualquer coisa são muito bem-vindas aqui embaixo nos comentários. E se vocês quiserem, me digam aqui embaixo também quais são os maiores desafios que vocês enfrentam para conseguir manter uma alimentação saudável, para conseguir ter uma disciplina alimentar que quando vê, sai até uma segunda versão desse vídeo mais adaptada às necessidades de vocês. Por hoje era isso, um beijo e até o próximo.